Oi pessoal, hoje é dia 15 e eu acabei de publicar um vídeo, eu estou mostrando aqui, aproveitando para mostrar que os vizinhos jogando lixo no vizinho do outro, que chega até a crescer o mato aqui, ó. Eu queria mostrar isso já outro dia, porque limpar o terreno não pode, mas jogar o lixo no vizinho do outro pode. E é sobre isso que eu tenho pensado, sobre a hipocrisia social que eu aprendi no livro de normalização psicológica, Sequências para a Normalização Psicológica, do Grabovoi. E com os exercícios de concentração, que vão ligando tudo. E eu queria mostrar aqui, hoje fala sobre ver a bênção de Deus, eu queria mostrar aqui um exemplo prático que acabou de acontecer com o fluxo, com o entendimento e o fluxo, como que a gente entra no fluxo e tudo fica fácil. Adquirindo essa experiência, essa reconexão com os exercícios, com os ensinamentos do Grabovoi. Então, eu fiz um vídeo, a Maria Antônia e a Dora me perguntaram sobre a macieira que eu mostrei num vídeo passado. E a Maria Antônia perguntou se eu levava as maçãs para as ovelhas. Então eu quis contar que eu não podia levar, por causa da hipocrisia social. Então, na minha mente, eu falava para mim, não faz o vídeo, não fala sobre isso, é tão feio falar de hipocrisia, é tão feio, como se eu estivesse falando mal de alguém. Mentalmente, eu tenho isso para mim. Eu queria fazer vídeos que as pessoas imaginassem o que elas querem manifestar e ficassem felizes. Isso é muito bonitinho, isso é muito legal. Não estou desmerecendo, mas quando a gente visualiza o que a gente quer manifestar, normalmente depois as conexões aparecem para a gente mudar a nossa forma de ser, para começar a abrir espaço para aquele desejo manifestar de verdade. O desejo não vem assim, caído do céu, ele vem sendo construído e sendo reconectado, a gente se reconecta com ele, com a vibração dele, mas a gente precisa mudar a nossa vibração, a gente precisa entender o que está acontecendo e a negatividade precisa ser transformada em luz, porque é a luz que vai mudar tudo. Então, corajosamente eu fiz o vídeo, porque mentalmente eu queria uma coisa, mas emocionalmente eu não resisto, eu quero conversar sobre as coisas que a gente precisa conversar, eu quero ver o que a gente precisa ver para mudar a nossa vida. Então eu fiz o vídeo. Acabei de fazer, deixei o chip lá para subir o vídeo e vim para cá, porque eu queria ir lá na Dona Emília, que é o caminho da casa da Dona Emília, eu queria ir lá para limpar os caminhos que chegam nas árvores frutíferas. E eu passei por aqui, todos os dias eu passo por aqui, e eu sempre tive vontade de cortar esse mato. E passei com a máquina e falei, ó, vai ser agora. Por quê? Eu estava com a energia, olha como é interessante, a pergunta da Maria Antônia, a pergunta da Dora, quando eu respondi, eu abri esse espaço, facilitou para mim esse fluxo. Na minha alma, eu não sei explicar tudo, mas na minha alma, eu queria um caminho até uma árvore frutífera. Essa aqui é uma macieira maravilhosa, abandonada, que eu já tive a oportunidade de chegar aqui lotado de maçã apodrecendo, porque eu nem vim aqui ou porque eu não vim aqui uns dias. Então eu fiquei chocada e pensei, nossa, nunca mais eu quero perder. E às vezes as próprias cachorrinhas me traziam aqui e eu, claro, eu não vim aqui sem elas. Mas me chamou atenção, porque antes eu nem via essas árvores. Aquilo ali é um pé de marmelo. São enormes, mas tem que cozinhar. Ano passado eu não fiz não, vamos ver se esse ano eu faço. E ali tem muitas macieiras, as flores ali. E é dali que eu pego muitas, que estava na pergunta da Maria Antônia. Onde você pega as maçãs? Então, essa energia me trouxe para cá. Olha que interessante. Eu já cortei isso aqui muitas vezes, eu já vim aqui muitas vezes, quando o dono era vivo, e eu cortava com a mão. Eu comecei porque elas faziam buracos por aí, e eu ficava aqui descansando. Então, eu comecei cortando com a mão, depois eu descobri as luvas,
e depois eu descobri a tesoura e hoje, olha, eu cortei isso tudo numa vez só. Olha que incrível. Eu tinha medo até de dar a volta na árvore. Olha que louco. Eu tinha medo. Eu não vinha aqui de baixo, eu pegava nas pontas. Então devagarinho eu fui pegando embaixo. Eu fui entrando, eu fui dando a volta. Eu fui vendo ali, tem outra macieira. Eu nem via. Eu não via nada disso. Aqui são duas, né? Ela é muito grande e a maçã é maravilhosa. Olha, não sei se aqui dá pra ver a beleza das flores. Deixa eu vir pra cá. Que coisa mais linda! E tá abandonado. Então agora é assim, olha aqui. Eu entrei nesse fluxo. Olha que doido o que eu tô querendo explicar. Eu superei a minha mente e fiz o vídeo. Eu ouvi a energia da Maria Antônia e da Dora. Eu levei essa energia a sério. Eu trouxe para mim, para o meu campo informativo. Eu não dispersei. Acabei de fazer o vídeo, passei por aqui e já cortei tudo. Isso eu levaria antes meses para fazer. E eu fiz, não sei, 15 minutos, 20 minutos. Foi super fácil. E é desse fluxo, muitas e muitas e muitas vezes acontece comigo agora. Porque eu escuto o mato, eu escuto a macieira, eu escuto quem fala comigo, a hora que fala comigo, eu escuto o caminho, eu escuto a máquina. A máquina falou, vai lá. E não resisti. Eu ia só começar. Eu achei que eu fosse gastar uns dias e já está pronto. Depois eu vou lá na Dona Emília. Né? Então eu quero falar sobre essa coisa de fazer muito, mas de forma simples, de fazer coisas aparentemente impossíveis de forma super deliciosa, porque a gente se conecta com tudo no mundo. Esse é o resultado desses exercícios. A gente adquire a capacidade de ser cuidado por todos os objetos do mundo, eles nos ajudam em tudo. Então muitas vezes por exemplo, se eu não tivesse essa percepção, eu ia pensar, eu vou lá na Dona Emília. A máquina, a macieira, o mato me chamando para cá, mas a minha mente ia falar, não, vai lá na Dona Emília, porque foi lá que você pensou em ir. Eu mudo o meu combinado comigo mesma imediatamente. Eu mudo, depois eu vou lá, ou não vou. Mas aqui, essa macieira já está aberta. Claro que eu vou lá, né? Claro que eu vou lá. E muitas vezes eu vou lá, assim... Outro dia, eu pus a bota só para tampar um buraco que o cachorrinho está fazendo, que é perto de onde as cachorrinhas estão enterradas. Era só isso que eu ia fazer. Passei por um lugar que eu estou limpando lá, no meu terreno, passei e limpei um mundo de coisa, eu não estava esperando por isso. Eu só queria ir lá, tampar o buraco, porque eu estava preocupada, voltar para casa e fazer outras coisas. Mas eu já estava com a bota, eu já estava preparada e na hora que eu vi eu já fiz um trabalho super complicado, que eu ia ter que criar uma energia especial para ir lá, fazer o que eu ia fazer, já está feito. Isso eu queria contar sobre as lenhas. Se eu deixo os baldinhos com a lenha pronta, a primeira ida, a primeira subida já está pronta, eu venho do passeio com os cachorros, eu já estou aquecida, eu já estou naquela energia, eu já pego os baldes, eu já levo lá para cima, aí voltar e pegar mais é super simples. Mas se eu tenho que colocar no balde, aí eu já penso assim, depois eu faço isso. E aí depois eu tenho que criar uma energia para aquilo, e aí já é bem confuso, porque eu já estou fria, eu já estou limpa, talvez eu já tomei banho, hoje eu almocei, aí eu vou fazer outra hora, e aí é tudo complicado. Então eu percebi que se eu deixasse o balde cheio, eu pegava o balde e já entrava naquele fluxo. Se eu deixasse o balde guardadinho, no lugarzinho, tal, já não pegava mais. São detalhes que vão conversando com a gente. O balde e a lenha falaram para mim, pensa menos na organização
Isso não deixa de ser desorganizado, mas pensa menos na organização mental que você pensou e pensa mais no fluxo. E deu super certo. O inverno inteiro eu levei as lenhas super tranquila. Não me cansou, não me pesou. Super tranquilo, um trabalho pesado, um trabalho muito pesado. Porque eu levo 2, 4, 6, pelo menos 6 baldes por vez. Às vezes 9. Às vezes os 9 para eu ficar livre uns dias. Há uma borboleta aqui. Então, é disso que eu quero falar. Eu quero muito falar sobre o que é ajuda, que está nesses exercícios de concentração, o fluxo que esses exercícios trazem e colocam a gente de uma forma super agradável no mundo para fazer coisas muito complexas de forma divertida, e a hipocrisia social, porque essa hipocrisia social, ela complica demais a vida da gente. A gente precisa muito refletir isso, porque as pessoas, a flor aqui do marmelo, as pessoas, como elas não pensam, a gente poderia falar do subconsciente, do inconsciente, mas o Grabovoi fala de um jeito muito simples, que é um entendimento errado do mundo. E esse entendimento errado faz as pessoas se conectarem com relações erradas e valorizar o que é errado, o que não é bom, o que não flui. Como eu falei o caso lá, eu não posso levar maçã para as ovelhas porque vai dar alegria para todo mundo, vai dar leveza na vida para todo mundo, para as ovelhas, para mim e para o dono das ovelhas, e para o terreno, e para as maçãs. Então isso traz um fluxo de alegria que o entendimento errado do mundo não aceita. O entendimento errado do mundo está muito ligado à proibição do nosso amor próprio e da nossa felicidade, da abundância universal, da confiança que a vida pode ser boa, leve, agradável e feliz e tranquila. Tem que ser pesada e eu tenho que explorar os outros. Eu tenho que pensar no meu dia de amanhã com muita seriedade, e quanto mais eu explorar os outros, melhor para mim. Porque eu canso menos. Isso é um entendimento completamente errado. Então é isso, mude algo em você. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Boa tarde.